irmãos. Que a paz do amado Mestre Jesus continue a envolver os nossos corações, agora e sempre. Trago a todos o abraço dos espíritas de Araraquara. E é para mim uma alegria muito grande estar aqui nesta cidade novamente. Hoje, um dia especial entre os dias especiais, 18 de abril, dia que o Livro dos Espíritos veio a lume. A Allan Kardec, o nosso respeito, a nossa profunda gratidão pelo trabalho realizado, que teve início naquele sábado, 18 de abril. Mas nós viemos hoje falar da obsessão e da desobsessão. A obsessão, irmãos, é um dos males mais comuns que atacam a humanidade, com o agravante de não ser reconhecida nem nas suas formas simples e nem nas formas complexas. Por quê? Pelo absoluto desconhecimento das verdades espirituais. As pessoas não têm interesse em conhecer essas verdades. E então a obsessão graça de uma forma intensa entre as criaturas, sem sequer ser reconhecida. Para se reconhecer a obsessão, é preciso ter conhecimento da vida fora da matéria, das atividades dos espíritos, das propriedades mediúnicas e daí por diante, não é? Não basta ouvir dizer que esta ou aquela pessoa está obsediada para se concluir que a obsessão é um fato. É preciso saber como se produz, como se manifesta e o que é principal, como deve e pode ser evitada. Né? Porque os males só podem ser combatidos quando se conhecem as causas que o produzem. Né? Se nós desconhecemos, vejamos, por exemplo, quando tem uma enfermidade graçando entre as pessoas, o que é que os cientistas fazem? Buscam, né, de todas as formas, separar aquele vírus, aquela bactéria, para depois produzir a vacina para combater aquele mal. Então, é necessário, sim, conhecer a causa que produz aquele mal, para que realmente ele possa ser combatido com sucesso. Mas vejamos uma definição, né? Afinal de contas, o que é a obsessão? Nós temos que começar a aprender, e aprendendo, depois reconhecê-la. E aí nós vamos ver que ela está, muitas vezes, muito perto de nós. Entre, às vezes, as pessoas até queridas, entre a parentela, quando não em nós mesmos. Então é preciso saber, é preciso conhecer. Nós temos que ter esse conhecimento para poder reconhecê-la. E reconhecendo-a, combatê-la, né? Mas o que é a obsessão? Vejamos uma definição. Eu gosto desta que vou colocar para vocês, né? Há algumas na obra kardeciana. Gosto desta porque acho que ela atende de uma forma muito firme o que realmente vem a ser a obsessão. Não adianta dourar a pílula, né? Não adianta. A gente tem que ir direto ao ponto. Então vejam, a obsessão é o domínio, vejam, domínio que alguns espíritos conseguem sobre certas pessoas com o objetivo de escravizá-las à sua vontade. Parece uma definição forte, não é? Muito forte, às vezes até exagerada, mas não é. Mas não é mesmo, viu, irmãos? Então eu vou até repetir. A obsessão é o domínio que alguns espíritos conseguem sobre certas pessoas com o objetivo de escravizá-las à sua vontade. A obsessão, irmãos, que graça intensamente entre as pessoas, não é coisa nova.
nem invenção da doutrina espírita, hein? Ao tempo de Jesus, já nós encontramos várias referências a esta situação nos evangelhos, né? Aqueles casos que eram levados a Jesus eram os chamados possessos, né? Allan Kardec não gosta muito dessa palavra. Eram os chamados possessos. Eles iam ter com Jesus e foram por ele libertados. Há muitos casos, né, narrados em os evangelhos e que a gente pode hoje, com os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, nós podemos detectar facilmente que aqueles casos que eram levados a Jesus, os chamados possessos, né, nada mais eram do que obsediados. Então, a atuação, podemos concluir que a atuação boa ou má dos espíritos sobre as pessoas sempre se fez, né? Nós vamos fazer aqui um parênteses para tecermos algumas considerações básicas que vão facilitar a nossa compreensão. Porque nós temos, irmãos, que aprender de forma prática, não é? Para podermos saber como vamos enfrentar essas situações. Nós vamos falar um pouco, ou recordar com certeza, porque todos já sabem, sobre a afinidade, né? A afinidade. A afinidade é uma lei vigente em todo o universo, né? Então eu diria assim, quem são aquelas criaturas afins conosco? Porque nós temos, né? Nós temos aqueles com quem temos afinidades. Quem são os nossos afins? São exatamente aquelas pessoas que pensam como nós, que gostam do que nós gostamos, que agem da forma como nós também agimos. Então há aí uma identidade de gostos, um reconhecimento. A companhia dessas pessoas afins traz para nós alegria. Quando nós encontramos amigos, né, parece que o assunto não termina mais, né? Por quê? Porque a gente encontra os pontos comuns, o que eu gosto, o amigo também gosta, e aí a gente vai, né, entabulando a conversação e estreitando cada vez mais a nossa amizade, não é? Então esses são os nossos afins, eu diria os nossos amigos, não é? Porque a gente tem por amigos aqueles com quem a gente tem afinidade. Agora, não são nossos amigos aqueles que não pensam como nós, que não agem como nós agimos, que não gostam das mesmas coisas que nós gostamos. Então, existe um ditado popular e nós sabemos as verdades que os ditados populares encerram, não é? Diga-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Por quê? Porque são os amigos, né? Aqueles que pensam como nós e agem como nós. E eu diria também, para o nosso esclarecimento, parodiando este dito popular, diga-me o que pensas e eu direi quem te acompanha. Porque nós somos espíritas, não é, irmãos? Nós sabemos desta inter-relação que existe entre o mundo material e o mundo espiritual. Nós não podemos pensar que daqui para lá é o mundo material, daqui para cá é o mundo espiritual. Não é assim que as coisas funcionam. Nós estamos interrelacionados. E os espíritos, eles privam conosco, né? Eles nos observam, eles podem penetrar no nosso pensamento, eles conhecem aquilo que nós pensamos, e o que é mais ainda interessante é que eles são capazes de penetrar no nosso pensamento. E ainda aprofundando mais esse conhecimento, não só são capazes de penetrar o nosso pensamento, como de atuar, influenciar, agir sobre o nosso pensamento. Então nós, às vezes, cheios de si, falamos assim, eu penso assim, né? Mal a gente sabe que quem pensa assim, não somos nós. São os espíritos que nos acompanham e que estão passando o pensamento
e a vontade deles para a nossa cabeça. E nós estamos assimilando aquele pensamento que ele sugeriu para nós e aceitando-o como se ele fosse um pensamento emitido por nós mesmos, né? Então nós temos que ter esse conhecimento. Isso está muito claro lá em O Livro dos Espíritos, naquele capítulo da influência que os espíritos exercem na nossa vida. Nós encontramos ali um esclarecimento muito grande acerca desta realidade que precisamos conhecer, viu, irmãos? Quando a gente pensa que está sozinho, não é? Que eu penso desta forma, nós não estamos, nós estamos acompanhados. E acompanhados por quem? Quem é que nos acompanha? Dr. Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles? Não. Nos acompanham aqueles espíritos que pensam como nós, que gostam daquilo que a gente gosta, que fazem as mesmas coisas que nós fazemos. Esses são os nossos acompanhantes, não é verdade? E como nós sabemos que ainda somos totalmente caracterizados pela imperfeição, nos acompanham aqueles espíritos afins conosco. Aqueles que pensam da mesma forma que nós pensamos, né? Eu brinco, eu falo que o espírito às vezes é atraído, né, por uma faixa, numa sintonia vibratória, ele é atraído, aí ele nos encontra, e encontra em nós tudo aquilo que ele gosta. Aí ele fala assim, é com esse que eu vou. Fica na companhia, né, da pessoa, por quê? Porque ele sabe que ali, naquela companhia, ele vai ter aquilo que ele gosta. Então, por isso eu disse, diga-me o que pensas, poderíamos até ampliar, o que pensas, o que gostas, o que fazes, e eu direi quem te acompanha. A gente vai saber exatamente quem são os nossos amigos, né? Encarnados e desencarnados. Por quê? Por causa da afinidade. Se nós tivéssemos, por exemplo, dois jovens, um gosta de futebol, o outro gosta de música. Aí quando vai chegando o domingo, um diz ao outro assim, vamos ao campo de futebol, que hoje vai ter no domingo um grande jogo lá. E o outro diz assim, olha, eu convidaria você para ir à minha casa, para a gente ouvir aquele CD novo, que eu adquiri do tal cantor que a gente gosta. Não há aí afinidade, porque um quer ir para o jogo, o outro quer ir ouvir a música. Então um vai para o jogo, o outro vai para a música. É assim, né? Se os dois gostassem do futebol, haveria ali afinidade, eles iriam juntos. Ou se os dois gostassem de música, iriam juntos para ouvir a música. Mas não é bem assim. Então isto é afinidade. Isto são os mesmos gostos, a mesma maneira de pensar e de agir. É um exemplo muito simples esse. Mas o nosso objetivo é entender a situação, né? Então é necessário o interesse comum, tanto entre os amigos encarnados, como entre os encarnados e os desencarnados. Diga-me o que pensas e eu direi quem te acompanha, não é? Então, irmãos, nós temos que analisar isso e guardar no íntimo do nosso espírito, de acordo com as inclinações que exteriorizamos, os pensamentos que emitimos, nós atraímos para a nossa companhia aqueles que se identificam conosco. É uma lei. Isto é uma lei que se cumprirá à revelia da nossa vontade. De acordo com as inclinações que exteriorizamos, os pensamentos que emitimos, nós atraímos para a nossa companhia aqueles que se identificam conosco. Então a gente vai saber exatamente quem são aqueles espíritos desencarnados que nos acompanham, né? Bom, nós vamos ver então que Kardec registra no capítulo da obsessão, a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Na obsessão, ele categoriza esses 3 pontos, mas há uma gama enorme, viu, irmãos, de casos, de situações. Nós trabalhamos com a obsessão, ou melhor, com a desobsessão, há 33 anos. Criamos um grupo de
desobsessão em 1980. Né? Depois de algum tempo em que já trabalhávamos desta forma, como fazemos até hoje, que caiu nas nossas mãos aquele livro Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda. E quando nós lemos, eu falei, mas isso daí é o nosso trabalho. É o trabalho que nós já fazemos. Então foi uma alegria, porque nós tínhamos organizado o trabalho de assistência espiritual aos obsediados daquela forma como ele havia colocado no livro. Então, é por isso que a gente diz que há uma gama enorme, né? Allan Kardec categorizou 3 tipos de obsessão, mas entre um e outro há outros, né? Cada qual tendendo para um campo. Então, há uma gama enorme de formas de obsessão. Ela pode se apresentar de forma sutil, eis o problema, né? Que faz com que a gente busque alertar, orientar, explicar, levar ao conhecimento das pessoas, porque há uma forma sutil, amena, periódica, permanente, acentuada ou violenta. Então, há múltiplas formas de obsessão e nós precisamos reconhecê-las, né? Então, a obsessão simples, vamos falar dela. Esta nos interessa. Não há muita maldade por parte dos espíritos obsessores, na obsessão simples. Ela se manifesta por manias, pavores, esquisitices, fobias, cacoetes, tiques nervosos, né? Excentricidades, vícios, paixões, fanatismos, indolências e excessos, né? Excessos, sim, de comer, de rir, excessos sexuais, né? Então, nos médiuns, na obsessão simples dos médiuns que trabalham na mesa mediúnica, os espíritos interferem nas comunicações. Então, irmãos, eu disse que esse tipo de obsessão nos interessa, porque nós não sabemos até que ponto nós também sofremos a influenciação dos espíritos, até que ponto estamos sendo influenciados, né? Eu trouxe aqui uma lista para que possamos ver comportamentos. Não que as pessoas que fazem isso que nós vamos aqui colocar estejam obsediadas, não é isso. Mas são comportamentos que favorecem, né? Favorecem a aproximação dos espíritos. E daí a instalar-se uma obsessão, o espaço é muito pequeno. Então vamos ver, nós vamos ler aqui algumas coisas e com certeza alguns de nós vamos nos encontrar aqui, viu, irmãos? Por isso que é bom. Então, olha, não é? Alguns sintomas do estado inicial da obsessão podem ser observados nos seguintes casos: na tendência para rir sem motivo ou a pretexto de coisas fúteis. E aí a gente começa já, né? Vamos ver onde é que nós vamos estar, porque é muito bom a gente falar, olha, isso aqui era bom para minha sogra, meu cunhado, meu vizinho, né? Mas vamos categorizar a nós mesmos. Outro, na manifestação de cacoetes, na vontade de chorar sem razão plausível, em comer exageradamente, em estar sempre com sono, em sentir prazer na ociosidade, na exteriorização de manias, nas ideias fixas, em fazer gracinhas tolas. Então vocês estão vendo que a gente vai percebendo comportamentos que são ostentados pelas pessoas. A gente pode até lembrar, olha, fulano é assim, o outro é assim, e a gente também, né? Então são comportamentos que não traduzem a obsessão simples, como nós estamos vendo, mas que facilitam, né?
que acabam atraindo os espíritos para a nossa companhia. E depois que eles se instalam na nossa companhia, para que eles vão embora é muito difícil, muito complicado, não é? Então, comportamento também, não é? Em amofinar persistentemente o próximo, em apaixonar-se. Aqui não é apaixonar homem por mulher, mulher por homem, não. A criatura tem paixões, né? Uma hora ela tem uma paixão imensa por um time de futebol. Aí, de repente, não é paixão por cinema. Outra paixão, não é? Então, pessoas têm uma facilidade incrível, se apaixonam por coisas, por situações, até por pessoas também. Dali a pouco já acabou aquela paixão, já começou outra, né? Facilidade em apaixonar-se, né? Nas prevenções descabidas, são aqueles que têm prevenção com tudo e todos, não é? Na casmurrice, aquela cara sempre fechada, está sempre de mau humor, não é? Acorda, já está Dom Casmurro, não é verdade? Nas práticas do vício, isso aí atrai, viu, irmãos? Nós vamos falar depois. Nos atos de ostentação, nas explosões temperamentais, no hábito de mentir. Eu não vou comentar cada um, porque senão a gente vai se alongar muito, né? Em expressar-se licenciosamente. Tem gente que adora falar coisas inadequadas, né? Em usar palavrões, comportamento totalmente inadequado. Em demonstrar fanatismo, em gesticular e falar sozinho, em ser sistematicamente importuno, em ouvir e ver coisas fantásticas. Agora, esse aqui, irmãos, quem escapou até agora, agora não escapa mais. Em gastar acima do que deve e pode. Os cartões de crédito que o digam, né? Em atribuir a si doenças que na realidade não tem. Em descuidar-se das suas obrigações no lar e no trabalho. Em abandonar os imperativos deveres caseiros, ausentando-se do seio da família. Em viver num mundo distante sonhadoramente, não é? Em provocar discussões constantemente. Então, como eu disse de início, não são pessoas obsediadas que têm esse tipo de comportamento, mas estão a caminho. Estão a caminho, não é? Então a gente tem que ter cuidado. É bom conhecer, é bom parar, raciocinar, para a gente ir extraindo de nós aqueles comportamentos inadequados que podem ser o chamariz para os espíritos permanecerem na nossa companhia. E quando eles permanecem na nossa companhia, é só prejuízo, viu? É porque os bons não permanecem na nossa companhia, eles têm mais o que fazer. Bom, então essa é a obsessão simples. Agora vamos ver a fascinação. A fascinação é um estado mais grave, irmãos. O obsidiado não acredita estar sendo enganado. Aceita absurdos como verdades, né? O obsessor procura afastar o obsediado de todos aqueles que poderiam subtrair-lhe a presa, abrindo-lhe os olhos. O espírito chega a conduzir o indivíduo como o faria um cego, levando-o a aceitar as ideias mais estranhas. Nós que lidamos com o trabalho de desobsessão, eu digo a vocês que é muito mais fácil nós tratarmos, entre aspas, de um subjugado, que é o terceiro grau, categorizado por Allan Kardec, do que de um fascinado. Porque o subjugado é aquele que já está naquele grau máximo, né, da obsessão. Às vezes ele vem ao centro até carregado por outras criaturas que o trazem ali para o tratamento. Então é mais fácil lidar com estes do que com o fascinado. Por quê? Porque o fascinado,
Em primeiro lugar, ele não acredita que ele está fascinado. Ele é alguém normal, né? Que anda, que fala, que trabalha, que passeia, que frequenta o clube, que frequenta o centro espírita. Ele faz o comportamento dele é normal. Mas as pessoas que convivem com ele vão percebendo as modificações. O espírito vai envolvendo-o e faz com que ele aceite as ideias mais absurdas, como se fosse verdade. E ele teima que é daquele jeito. Então ele não percebe muitas vezes nem o ridículo e nem que está sendo enganado. E quando ele é esclarecido, ele acha que obsediados são os outros. Né? Os outros, não ele. Quem precisa de tratamento, né? Não raro acontece isso muito lá, né? Quando um pai, uma mãe, uma esposa, um marido, né? Leva a criatura. Não, quem precisa de tratamento é você. Quem está obsidiado é você, ou não. Né? E uma outra característica também da fascinação é que o espírito fascinador, ele procura afastar o fascinado de todos aqueles que poderiam abrir-lhe os olhos. Não raro o fascinado larga o centro, viu? Ele não vai mais. Porque ele acha que lá estão todos obsidiados e ele... Então ele não vai mais. Ou se é um amigo, uma pessoa que se empenha em auxiliá-lo, ele se afasta dessa pessoa. O espírito o afasta. E ele, para que ele fique realmente como pupilo daquele fascinador que ali está obsediando. Geralmente, esse tipo de obsessão é para os orgulhosos e vaidosos, sabe? Esses são pegos nessa imperfeição e acabam na mão dos espíritos fascinadores, né? Então nós podemos ver que a diferença entre a obsessão simples e a fascinação é muito grande, viu, irmãos? É muito grande. No primeiro caso, na obsessão simples, o espírito é um importuno. É alguém, né, importuno, que quer causar embaraços. Agora, no segundo caso, não. Ele é inteligente, ele é ardiloso. Ele é capaz, não é? Ele é o fascinador. E vamos ver agora a subjugação. Subjugação é a forma mais grave da obsessão, né? Como eu disse, nós que lidamos com isso, nem achamos que a subjugação é a mais... Ela é a mais grave, mas não tão grave quanto a fascinação para ser cuidada. E o paciente fica, na subjugação, ele fica sob um verdadeiro jugo, ao domínio absoluto do obsediado pelo obsessor. Era o caso dos possessos que eram levados a Jesus, não é? Chega até ao domínio corporal, provocando movimentos involuntários, fazendo-o tomar atitudes ou posições ridículas, ajoelhar-se, dar soco no rosto, não é? Joga o indivíduo no chão. Às vezes a gente vai passando pela rua e a gente vê uma pessoa falando sozinha, fazendo discurso, ou ela se bate, não é? Aqueles casos assim, bastante tristes, bastante dolorosos, que são os obsediados já no estágio da subjugação. Eles não têm mais vontade própria. Eles fazem aquilo que o obsessor determina que eles façam, né? Mas agora, vamos ver uma pergunta que surge, né? Por quê? Por quê? Qual a causa da existência, da obsessão entre nós e dela graçar assim, tão amplamente entre as criaturas, de não ser reconhecida, de as pessoas às vezes passarem uma encarnação inteira sob o domínio dos espíritos, sofrendo, fazendo os outros à sua volta sofrerem. Por quê? Qual a causa de tudo isso? Então são algumas causas, e uma delas é o desejo de fazer o mal. Espíritos faltosos, quando encarnados, ao desencarnar, têm a preocupação de intuir para o mal, servindo-se de criaturas de vontade fraca,
para usá-las como joguete, para sofrerem como eles sofrem. A gente às vezes vê tanta maldade quando ligamos a televisão, quando abrimos o jornal, que parece impossível que existam pessoas que tragam em si tanta maldade, tanta crueldade, né? Mas na verdade está aí, elas existem. Quando desencarnam estas criaturas, elas não viram santas, né? Continuam com as mesmas tendências, com a mesma crueldade, com o mesmo desejo de fazer o mal. E então vão se valer, para dar continuidade, não é, às suas maldades, elas vão se valer de pessoas que tentam influenciar e se completam com as ações cometidas por essas pessoas sob a sua influência. Então vocês vejam como é importante, não é? Jesus já disse, orai e vigiai, não é? E eu falo sempre para aqueles na nossa casa espírita, não se pode viver distraído, deixando que a vida nos leve, ou ir levando a vida. Não é assim, não. A gente tem que estar muito atento sempre a tudo que faz, a tudo que fala, a tudo que pensa, não é? Porque espíritos, para nos envolverem nas suas tramas, nas suas ciladas, na sua maneira de ser, querendo sempre ter, digamos, um auditório, para que ele possa agir conforme ele queira, porque ele não tem o corpo, então ele se utiliza do corpo dos encarnados, do pensamento do encarnado, para inspirar aquela ação malfazeja que ele deseja praticar. Outro ponto é o orgulho e falso saber. Também é uma causa da obsessão. Espíritos orgulhosos, né? Vaidosos, aqueles cheios de si, os pseudo-sábios, eles querem ter auditório também, eles querem ter alguém que aceite as suas doutrinas, as suas ideias, os seus sistemas. Então eles influenciam pessoas, e se a pessoa receber aquelas ideias e abrigá-las, ele fala, é aqui mesmo que eu vou permanecer, não é? Agora tem um outro ponto, esse daqui, uma outra causa, que eu diria para vocês com a experiência que tenho, que é 90% dos casos, eu acho que até mais, viu? Até mais. É uma causa que precisamos conhecer para que possamos nos conduzir adequadamente na vida. É a vingança. A vingança, irmãos. Os espíritos agem sobre os encarnados, os espíritos desencarnados agem sobre os encarnados por vingança. Então, quando a gente pergunta, mas por quê? Por que acontece isso com as pessoas? Então, nós vamos vendo a resposta, né? Acontece, irmãos, que o obsessor e o obsediado são adversários do passado que se lançam no caminho para acertar o passo. Bom, a gente sabe que não vive uma vez só, não é? Nós temos múltiplas existências. Ainda moramos num planeta de expiação e provas. Isso quer dizer que nós ainda temos em nós muitas imperfeições. Se hoje nós reconhecemos todas as imperfeições que trazemos em nós, vocês imaginem no passado. Lá atrás, 500 anos, 1000 anos, 2000 anos. O que é que nós éramos? O que fizemos? Não é? Então, se nem hoje nós não somos bons, imaginem lá no passado. Não é? Então nós prejudicamos muita gente. Nós temos as histórias que os espíritos contam, tenho milhares nesses 33 anos, porque o espírito chega na reunião de desobsessão, porque eu falo assim que é uma reunião de desobsessão propriamente dita, né? Ali nós só trabalhamos com os casos de obsessão. Não são espíritos que não sabem que desencarnaram, que estão ali numa situação de sofrimento. Não, não é assim. Todos eles são muito inteligentes, capazes, sabem muito bem que são espíritos e sabem muito bem o que eles estão fazendo e onde eles querem chegar. Eles sabem. E eles contam.
Eu estou com fulano de tal porque ele me fez isso, isso, isso. São essas que eu tenho milhares de histórias. Histórias assim, incríveis, de maldade, irmãos, de crueldade, que se nós da equipe não estivéssemos já tão treinados, não é? Nós quase daríamos razão ao obsessor, porque eles foram vítimas, às vezes perderam os bens, perderam a vida, perderam a mulher, perderam tudo nas mãos da outra criatura. São histórias incríveis de maldades que eles contam, não é? Hoje a gente olha para a pessoa e parece impossível que fizemos aquilo que fizemos no passado, prejudicando criaturas. Então, tudo nós sabemos, né? A lei divina preside a tudo. E chega o momento do acerto. É o acerto de contas. Não é? Os livros espíritas que aí estão, Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco e tantos outros, nos contam as histórias. Não é? O Libertação, de André Luiz, que é totalmente um caso de obsessão, a obsessão de Margarida. Então nós temos ali as orientações e os esclarecimentos que precisamos para podermos reconhecer as verdades que ali estão escritas. Não é? Fizemos maldade? Fizemos sim, mas não faremos mais. Não é? Esse que é o ponto importante. Então, obsessor e obsediado são aquelas criaturas que já conviveram no passado, que um foi prejudicado pelo outro e que se lançam no caminho para poder acertar os passos. Né? Porque o trabalho da desobsessão é maravilhoso. Né? E eles atuam, os obsessores atuam em falanges organizadas, eles são muito organizados. Né? Nós vimos naquele livro Libertação, o caso da Margarida, quando aquele orientador chega e ele havia posto um espírito à cabeceira de Margarida para lhe aplicar passes. Mas não eram passes de reconforto, não. Eram passes negativos para ela permanecer naquele estado depressivo em que ela se encontrava na cama, né, já há tanto tempo. E aí ele encontra o obsessor na sala, ele fala assim, mas como, você não está lá, à cabeceira de Margarida? Ele diz assim, não se preocupe não, eu já dei para ela 30 horas de passes. Então ela vai ficar ainda por 30 horas naquele mesmo estado de depressão sem se levantar da cama. Então eles sabem como trabalhar a situação, o que fazer, como agir para deixar a criatura naquele estado em que eles buscam. A outros, eles induzem ao suicídio. A outros a sarjeta, e assim por diante. Nós temos múltiplas histórias que contam, porque eles contam o que sofreram e contam onde eles querem chegar. Né? Não, vou colocá-lo num sanatório, vou mandá-lo para a sarjeta. Então, são múltiplas as atuações dos espíritos. É por isso que reconcilia-te com o adversário enquanto estás a caminho com ele, para que, chegando à cidade, não te entregue ao promotor, que te entregará ao juiz e que te colocará na prisão, de onde não sairás até não ter pago o último ceitil. Né? Então, esta é a realidade. E aqui nós vamos também falar da depressão, irmãos. A depressão que está tão atuantes nas criaturas, não deixa de ser um processo obsessivo. Um processo obsessivo em que há ali um sentimento de culpa, um remorso, que a criatura não se lembra, não sabe o que fez, mas o espírito sabe. E quando ele se desprende pelo sono, ele se encontra com o obsessor. E o obsessor faz com que aquela criatura se lembre de tudo aquilo que ela fez de maldade. Ou então a leva até o local onde as maldades foram praticadas. E aí, quando ela retorna e acorda no outro dia pela manhã, ela não está bem nem um pouquinho.
ela está com todas aquelas lembranças, claro que lá no subconsciente, no inconsciente, mas que são importantes e atuam no momento atual, e a pessoa não melhora. Nós nos lembramos de um caso de uma senhora em que ela tinha uma depressão terrível. Isso foi há muitos anos, hoje ela já é desencarnada. Nós não conseguimos nada com esse caso, por isso que ele ficou assim muito marcante. E o espírito, na hora da reunião mediúnica, nos contou, ele disse, quando ela se desprende pelo sono, nós a levamos lá naqueles lugares onde ela cometeu todas as maldades. E ela vê tudo aquilo novamente. Então ela fala, olha, vocês podem ficar sossegados que eu não vou melhorar. Eu mereço ficar desse jeito e assim eu vou continuar. Então vocês veem como é importante nós sabermos como os espíritos atuam para nos trazer o prejuízo. Tudo isso por quê? Porque eles foram prejudicados por nós lá atrás, né? Agora, o que está feito, não há como apagar. Mas há como retificar a própria vida para não angariar novos inimigos. Com esse conhecimento, nós temos que conduzir a nossa vida da melhor forma possível, que sejamos nós os prejudicados, mas nunca os outros, porque depois nós caímos nessas situações de dificuldade. Porque nós somos os herdeiros de nós mesmos. Então, tudo aquilo que a gente faz, a gente vai encontrar lá na frente. Bom, a obsessão não só deixa perturbado o espírito, como produz distúrbios no corpo físico. Esses distúrbios são maiores ou menores, conforme o grau da obsessão e a natureza malévola dos espíritos. Podem levar até a desencarnação, viu, irmão? Obsessão, ela pode levar uma criatura à desencarnação também. Eles atuam na mente, no corpo e nas coisas que cercam o indivíduo. Sempre assim. Eles podem atuar na mente, então a pessoa fica totalmente desequilibrada. Ou eles podem atuar no corpo físico, provocando uma enfermidade, um desequilíbrio, um desajuste. E também atuam nas coisas que cercam a criatura, na harmonia do lar, né? A criatura às vezes não consegue um emprego de jeito nenhum. Uma vez nós tivemos um caso de um rapaz que não conseguia emprego. Não conseguia emprego de jeito nenhum, ele veio e estava fazendo o tratamento dele. Então o espírito contou, ele disse, quando ele vai para uma entrevista de emprego, eu enlaço o entrevistador. E aí o entrevistador enxerga-o com os meus olhos. Eu o odeio. Então, ele não vai conseguir emprego. Percebem como os espíritos atuam, irmãos? E a gente, não, se não tiver esse conhecimento, não sabe essas coisas. E vai, né, dando outras explicações para a atuação dos espíritos que é intensa. E tem uma outra forma de obsessão que eu não posso deixar de falar. É a obsessão vampiresca. Já viram falar, né? Dos vampiros, né? Não daquela forma, ninguém vai chupar o sangue de ninguém, não é nada disso. Mas é também uma obsessão chamada vampirismo, em que eu digo em que o espírito utiliza, vou usar uma palavra aqui que eu acho que ela mostra bem o que é o vampirismo. É o desfrute. Desfrute, isso mesmo. O espírito desfruta junto com o encarnado. Por isso que ele fica ali, ele permanece, ele alimenta e o encarnado embarca, não é? Então, olha, isto acontece com aqueles que fumam, com aqueles que bebem, né, bebida alcoólica, com a comida, com o sexo, com a droga. O espírito se justapõe ao encarnado e desfruta com ele daquele prazer que o encanta, né?
Nós temos uma explicação num dos livros, no Sexo e Destino, do André Luiz, quando aquele personagem, Cláudio, está na sala lendo o jornal. E junto com ele, na sala, estão 2 obsessores. E aí um obsessor vai atrás da poltrona e o enlaça. O enlaça e transmite a ele a vontade de beber. Então ele põe o jornal, ele vai até o barzinho na sala, né? Tem salas que tem barzinho. Ele vai até o barzinho na sala, coloca uma bebida e sorve. O espírito se justapõe a ele e sorve junto, fazendo até aquela, né? Saboreando a bebida. Aí ele que bebeu vai sentar, né? Aí o outro que está na sala, mas eu também quero. Vai lá, enlaça novamente o personagem Cláudio, né? Cláudio põe o jornal lá de novo, levanta, vai lá, põe outra dose de bebida, bebe para satisfazer o outro obsessor. Então isso acontece com aquele que bebe, com aquele que fuma, com aquele que come além da necessidade, com o sexo, né? O sexo em desalinho que a gente vê hoje em dia, não é? Que muitas vezes é para satisfazer as necessidades do encarnado e de uma porção de desencarnado que estão ali junto esperando a vez. Temos que conhecer, a gente tem que botar o dedo, não é? No conhecimento. E também na droga. Por isso que todos esses são vícios, né, irmãos? São vícios. É por isso que o vício é sempre muito difícil. Difícil de ser combatido, porque além da vontade da criatura encarnada, nós temos a vontade das criaturas desencarnadas também, que estão ali para aproveitar, para desfrutar da situação. Bom, mas vamos continuar, não é? Agora nós falamos da obsessão em rápidas pinceladas, né? Sem dúvida. Vamos falar agora da desobsessão, porque é isso que nos interessa mais, a desobsessão. Na questão 477 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: as fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia para afastar os maus espíritos? Fala lá uma receita, uma frase, uma palavra cabalística, não é? Alguma coisa. Tem algum efeito isso, essas fórmulas de exorcismo, para afastar os maus espíritos? Olha a resposta. Não. Quando esses espíritos veem alguém tomá-las a sério, riem e se obstinam. Infelizmente, quando as pessoas se veem presas de perturbações espirituais e processos obsessivos, elas buscam qualquer lugar, fazem qualquer coisa para se libertarem. Pagam até grandes somas a charlatães que lhes fazem promessas de cura. Palavras sacramentais, amuletos, até a surra, viu? Bate no coitado do obsediado para que o espírito o abandone, não é? O espírito até vai gostar, né? Porque ele está obsediando alguém que ele não gosta. Então, se o indivíduo apanhar, ele vai até ficar feliz, né? Hoje, irmãos, a técnica para a desobsessão não são palavras sacramentais, amuletos, exorcismos, nada disso, é o conhecimento. É o conhecimento, é o esclarecimento, é isso que é necessário. E nós temos aí um farto material de esclarecimento para que a gente possa utilizar para se subtrair à influência negativa dos espíritos que queiram nos prejudicar. Então, olha, irmãos, eu dei uma definição bem forte no início, né? Que a obsessão é o domínio que alguns espíritos conseguem sobre certas pessoas, com o objetivo de escravizá-las à sua vontade. Então, Allan Kardec pergunta na questão 475, olha que pergunta, irmãos, está lá em O Livro dos Espíritos, 475. Pode uma pessoa, por si mesma,
afastar os maus espíritos e libertar-se do seu domínio? Olha, irmãos, que pergunta que interessa a todos nós e que nós temos que levar para casa. E chegando em casa, ir lá procurar e sublinhar, né? Pode uma pessoa, por si mesma, afastar os maus espíritos e libertar-se do seu domínio? Olha a resposta. Os espíritos deram a resposta a Allan Kardec. Sempre se pode sacudir o jugo quando se tem uma vontade firme. Olha, que resposta, irmãos. Sempre se pode sacudir o jugo quando se tem uma vontade firme. Agora, o problema é a vontade firme. É a vontade firme. Né? A vontade, irmãos, olha, mas a gente tem que parar e pensar sobre a vontade. Todos nós. A vontade é um atributo do Espírito. É o comando geral da nossa existência. A gente não dá muito valor para a vontade, pois então nós vamos aprender alguma coisa sobre ela. Porque eu me bato nisso que eu faço, eu falo para os outros e procuro fazer também, porque não é só falar, né? Todos temos que fortalecer a vontade. Independente de nós sermos ou estarmos obsidiados, todos nós precisamos fortalecer a vontade. Nós somos seres, irmãos, de vontade fraca. Infelizmente, somos seres de vontade fraca. Para a grande maioria, a vontade é dirigida e acionada para aquilo que é mais fácil, menos custoso, aquilo que nos agrada, que satisfaz os nossos interesses. Nós só temos vontade do que é bom e agradável. Para aquilo que é útil e importante, se não for agradável, a nossa vontade é fraca, fraca. E é isso que nós precisamos parar, pensar e nos posicionarmos diante da vida e diante de nós mesmos com relação à vontade, irmãos. Nós somos aqueles seres de vontade fraca. Deixa-se para amanhã o que se pode fazer hoje. Não é verdade? A gente tem que fazer hoje, mas se a gente puder deixar para amanhã, melhor. Deixa para amanhã, para depois da manhã, para segunda-feira, para o ano que vem, para quando aposentar. É a grande verdade das nossas vidas. Se aquilo que a gente tem que fazer não é agradável, não é bom, a gente vai empurrando, a gente vai deixando, né? E vamos continuando aqueles seres de vontade fraca, não é? Deixa-se para amanhã o que se pode fazer hoje. Nós não temos tempo. Vocês viram como a gente se justifica facilmente perante a própria consciência com a história do tempo? Não deu tempo. Não tenho tempo. O meu dia é todo ocupado. Não tenho tempo, não deu tempo. Né? Então nós acostumamos a ter, sabe o quê? Má vontade. Má vontade para tudo aquilo que dá mais trabalho ou que exija de nós. Perseverança, esforço, abnegação, disciplina. Exigiu qualquer uma destas situações, a gente põe de lado. Tem má vontade, a gente dá uma desculpa, a gente se justifica perante si mesmo e mais ainda perante os outros, né? Mas acontece que há momentos na vida em que nós precisamos ter uma vontade firme. Não foi essa a colocação?
sempre se pode sacudir o jugo quando se tem uma vontade firme? Então chega uma certa hora na vida, ó, ali, ó, tem que ter a vontade firme. E daí? Não tem. Não tem, não é? Porque vontade não se compra, nem cai do céu. Ela precisa ser fortalecida ao longo do tempo. Não é um trabalho também, por isso que eu gosto de fazer esses esclarecimentos, porque não adianta a gente falar assim, a partir de hoje eu vou ter uma vontade firme. Porque não consegue, não é assim. Isso, a vontade firme, ela é fruto do exercício constante, sempre atento àquilo, vai fortalecendo a vontade. Então, é só desta forma que a gente consegue, não é? Através da vontade, irmãos, nós temos que ter, olhem nisto, hein? Através da vontade, nós temos que ter nas mãos as rédeas da própria vida. Nós temos as rédeas da nossa vida na nossa mão? Eu acho que não. Nós já vencemos a nós mesmos? Também acho que não. Nós estamos caminhando, né, para estas conquistas. A vontade, irmãos, é o impacto determinante. A gente fala muito isso porque precisamos transmitir às pessoas obsediadas o fortalecimento da vontade. Mas ela fala assim, eu não consigo, não sou capaz, não dá. E aí? Né? Então, irmãos, a vontade é o impacto determinante em nossas vidas. É o botão que decide o movimento ou a inércia da máquina. Olha isto que nós vamos falar agora e que a gente tem que adotar como um lema nas nossas vidas para iniciar o trabalho do fortalecimento da vontade. Optar por fazer o que precisa ser feito a tempo e a hora. Optar por fazer o que precisa ser feito a tempo e a hora. Não é deixar para amanhã, não é para fazer agora, tem que fazer agora. Não é? Mas a gente não é assim, né? Quem não tem aí um armário para arrumar? Uma torneira que pinga e precisa trocar lá o reparo. Uma visita para fazer. Ai, não tenho tempo. Né? Um animal para cuidar. Qualquer dessas coisas simples, né? E quando a gente tem colesterol, glicemia, né? Aí a gente vai lá na feijoada. Aí às vezes, mas vou comer só um pouquinho, né? Só hoje, amanhã eu volto no meu regime. Nós somos bem assim, né, irmãos? A gente não faz o que precisa ser feito na hora certa. E isso que nós precisamos pegar como lema das nossas vidas, né? O motor da existência, irmãos, é a vontade. E a disciplina é filha da vontade. Somos seres disciplinados? Não muito, né? A vontade firme nos torna resistentes ao mal que ainda existe em nós. Porque o mal não está por fora. Os obsessores estão todos lá esperando a gente de boca. Nada disso. O mal está em nós. Bom, agora eu vou fazer a pergunta, né? Por que eu falei tanto da vontade? Por que precisa fortalecer a vontade todos nós? Por quê? Afinal de contas, eu vou fortalecer a vontade se eu quiser. Se eu não quiser, não vou fortalecer. Porque ela me exige disciplina, perseverança. Não estou afim. Né? Por quê? É preciso fortalecer a vontade. E agora a resposta eu vou dar. Os espíritos malfazejos obsediam, adoram obsediar os seres de vontade fraca. É por isso.
Não é uma boa razão para a gente fortalecer a vontade? Porque quando ele chegar e colocar uma sugestão na nossa cabeça, e a gente não aceita aquilo, fala assim, não vou fazer, porque isso não é correto. Não vamos vacilar um instante, porque a gente sabe o que deve e o que não deve fazer, e a hora que deve e a hora que não deve fazer. Então os espíritos malfazejos adoram obsediar os seres de vontade fraca, porque quando ele chega num ser de vontade firme e sugere, a pessoa simplesmente não obedece, não atende, né? Vocês viram? Sempre se pode sacudir o jugo quando se tem uma vontade firme. Mas se não tem a vontade firme, o Espírito fala assim, e a gente embarca na dele, aí ele fica e assim vai, né? Então vocês vejam só. Porque é necessário fortalecer a vontade. Vamos começar a treinar, viu? No dia a dia, primeiro nas pequenas coisas, né? Depois a gente vai conquistando as outras, até que a gente fica aquele ser disciplinado, de vontade firme, capaz de se subtrair à influência negativa dos espíritos. Bom, a ação desobsessiva se reveste de várias atividades. Eu não sei que hora que eu estou passando da hora, né? Olha, o passe, a água fluidificada, a prece, o esclarecimento ao obsediado, o apoio familiar, o trabalho assistencial, a sessão de desobsessão, a reforma íntima. Tudo isso é importante, tudo isso faz parte da ação desobsessiva. Então isso é bom a gente aprender por nós, né? Para que a gente possa não cair nas artimanhas dos espíritos, mas também que a gente possa, na nossa casa espírita, trabalhar para libertar as outras criaturas que vêm à casa espírita, sem nenhum conhecimento, sem nada, para que a gente possa esclarecê-las e auxiliá-las a sair daquela situação, porque assim nós vamos estar ajudando o encarnado e o desencarnado, para que eles se acertem, não é? Então a prece é importantíssima, nem vale a pena a gente falar, não é? É a mais poderosa forma de energia que podemos gerar. O passe é a transfusão das energias revigorantes. A mente gera aqueles fluidos enfermiços, não é? E os resíduos das nossas imperfeições geram mágoas, tristezas, sentimentos de culpa, amargura, desenganos, excessos. Tudo isso é auxiliado com o passe. Mas a criatura também tem que participar do processo, né? A água fluidificada também nem é preciso dizer, da importância. Esclarecimento do obsediado. O obsediado precisa saber o que é obsessão, que são os erros cometidos lá atrás, no passado, que agora estão refletidos no presente, não é? Então ele tem que modificar a própria vida. O apoio familiar é importantíssimo. Normalmente, você sabe o que as famílias fazem? Traz o obsediado de carro, solta lá na porta do centro e vai embora. Fala assim, que hora que eu venho te buscar? Não tem interesse, não quer aprender, não participa do processo, não faz evangelho no lar juntamente com o obsediado para que todos recebam o benefício. Infelizmente, se eles puderem, eles colocam, sabe o quê? O obsediado nas clínicas. Pagam um dinheirão, mas querem ficar livre daquela criatura, não é? E é nas famílias, né? Porque geralmente a gente reencarna no mesmo meio onde viveu e onde delinquiu, né? Então todos estão envolvidos. O trabalho de caridade também ajuda muito, né? O serviço voluntário também é um dos aconselhamentos para a pessoa que tem um processo obsessivo. E a reunião de desobsessão, que pode ajudar muito, não só o obsediado como o obsessor. O obsessor não é tirado da companhia do obsediado à força, como tem escolas religiosas por aí que fazem. Não, ele é um irmão nosso, ele é auxiliado.
Na verdade, a vítima, irmãos, foi ele. A gente pensa, nossa, o obsessor está lá obsediando a pessoa, que ser malvado. E a coitadinha da vítima, né? Que está lá precisada de ajuda, mas é o contrário. É o contrário. O obsessor foi a vítima. O obsediado foi o algoz. Né? Por isso que a vítima investiu sobre ele. E a reforma íntima, né, irmãos? Reforma íntima tanto do obsediado como do lidador da obsessão. É a transformação moral, é a luz que se acende. É preciso destruir na criatura a causa da atração dos maus espíritos. É o ser humano lutando para minar as suas más tendências e inclinações. A desobsessão, irmãos, começou com Jesus, quando ele dizia, vai e não peques mais, né? Então é preciso conhecer os ensinamentos de Jesus e vivenciá-los, todos nós, obsediados ou não. Os hábitos de ódio, rancor, desejo de vingança, revolta, modo de proceder egoísta, cruel, sentimentos que foram cultivados durante séculos precisam ser transformados. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a avareza, a inveja, o ciúme, a cobiça, a ganância, a sensualidade, a maledicência, as calúnias, precisam ser substituídos pelas virtudes construídas pelo nosso esforço. Amélia Rodrigues narra a passagem em que Jesus explica aos discípulos o motivo pelo qual não haviam conseguido expulsar, entre aspas, o espírito imundo. Esta casta de espíritos, disse Jesus, não pode sair com coisa alguma a não ser oração e jejum. Palavras de Jesus. Oração, sintonia com os planos superiores. Jejum, abstenção e superação dos vícios e paixões. Irmãos, o trabalho de desobsessão se iniciou com Jesus, que nos indicou o processo terapêutico a ser empregado. O Espiritismo orienta o tratamento, abrindo um novo entendimento acerca da obsessão, do obsessor e do obsediado, demonstrando a importância da participação do enfermo como condição básica para o êxito da recuperação. Prevenir, irmãos, é o melhor tratamento. A obsessão provém. Eu vou apenas citar, para que a gente guarde na acústica da alma e adeque a vida a estas orientações. A obsessão provém do mau uso do livre-arbítrio, da vontade mal educada, das inclinações sensualistas, do descontrole nos atos cotidianos, do nervosismo desenfreado, dos desejos desproporcionados, do temperamento voluntarioso. Então, irmãos, está em nossas mãos obstarmos pelo nosso comportamento melhor, adequado, né? Obstarmos a influência dos espíritos sobre nós. Nós podemos sim e devemos retificar a própria vida, ostentando comportamentos cada vez melhores, fazendo com que tenhamos a cada dia um comportamento melhor, substituindo os vícios, as paixões, as mazelas, as rapinas, construindo no lugar deles as virtudes
que trarão paz e felicidade, como todos nós desejamos. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie a realizar esse trabalho, porque é por isso que nós estamos aqui encarnados, para promover a nossa melhoria espiritual a cada dia. Que assim seja, irmãos.